Um projeto contrário à cobrança de estacionamento como shoppings, aeroportos, ficou engavetado na Câmara dos Deputados e deverá ser votado ainda este mês. Vamos acompanhar a matéria. Debaixo de um sol desses, essa cera parece até miragem. Um estacionamento de shopping cheio de vagas. Até espaço para o carrinho de supermercado tem. Mas se bem que só tá assim porque é dia de semana, né? Sábado e domingo aqui costuma ser guerra para achar um retângulo desses assim, sem carro nenhum. Ai, tem dia que dá nervoso, gente. Eu já entrei aqui e já fui embora. E esse shopping aqui de Brasília ainda tem um agravante. Para quem aperta o botão, pega o cartãozinho e morre de raiva porque não encontra vaga no fim de semana. O estacionamento aqui é de graça, como deveria ser em todos os shoppings e lojas. Pelo menos de acordo com um projeto que tramita lá na Câmara dos Deputados. O texto andava há 14 anos perdido pelas gavetas do Congresso, mas agora vem sendo discutido com mais seriedade pelos deputados e deve ser votado até o fim desse mês. Você já vai àquele estabelecimento normalmente para comprar alguma coisa, já vai dar lucro para aquelas pessoas. Então acho que não tem porquê ainda mais uma cobrança ainda, acima de tudo que você já paga de imposto. Pois é, o projeto vai bem nessa linha mesmo. A ideia é fazer com que o cliente apresente um comprovante de compra de qualquer valor. Assim, vai poder se ver livre da cobrança por até 4 horas de estacionamento. Parar em shoppings, aeroportos e estabelecimentos comerciais no Brasil pode não custar nada, mas na maioria dos lugares fica entre 4, 7, 12 reais. Mas acredite, tem shopping que cobra até 30 reais a hora, só para deixar o carro assim, paradinho. Só que de acordo com os shoppings não vai adiantar. A economia de um lado vai virar mais gasto do outro. Se diminuir essa carga do estacionamento, o lojista vai repassar isso para a mercadoria. Difícil essa vida de consumidor. E hoje, no quadro Seus Direitos, vamos falar sobre cobranças e taxas e responsabilidade quando o prejuízo dentro de estacionamentos. Comigo, o advogado Aguinaldo Bife, que vai tirar todas as dúvidas nesse assunto. Boa tarde, doutor. Boa tarde. É um prazer tê-lo aqui no Noticidade, viu? Prazer é todo meu e estou à disposição para o que eu puder colaborar. Ok, doutor. Vamos começar, que é a dúvida de muita gente. A cobrança em estacionamento em shopping centers é legal ou não? Bem, atualmente sim, porque não há uma lei que proíba essa cobrança. Há essa discussão, inclusive objeto aí da matéria que passou, de possibilitar ou não essa cobrança. No momento, como não há lei que proíba, os shopping centers podem sim cobrar por aquele estacionamento. Obviamente, essa cobrança aí gera também responsabilidades das próprias lojas e do shopping como um todo. Então, mas é possível sim a cobrança. Por exemplo, no caso, em estacionamentos em shopping, áreas VIPs, manobristas, comete aí um erro e danifica o carro. A responsabilidade é do shopping? Sim, a responsabilidade sempre é daquele que está prestando o serviço, né? Porque o estacionamento, esse oferecimento do estacionamento, ele envolve aí uma guarda do veículo, a guarda dos objetos, a situação de o veículo ser devolvido ao condutor, ao proprietário, da mesma maneira que foi entregue para aquele serviço. Então, a responsabilidade é do shopping e o consumidor tem total proteção em relação a isso. Nessa questão aí, doutor Aguinaldo, se acontece um caso desse, qual que é o procedimento do cliente que estacionou no shopping, estacionou no supermercado, aí ele sai, vê o carro dele danificado, riscado, e aí? Qual é o caminho que ele tem que seguir? Perfeito. A situação é a seguinte, a questão de responsabilidade, só para a gente deixar isso claro, não está vinculado ao pagamento. Se um shopping, se uma loja, se um estabelecimento qualquer oferece o estacionamento mesmo sem cobrar por isso, não afasta a responsabilidade que esse estabelecimento tem, né? Então, o consumidor que usa esse estacionamento, ele tem que, quando entrega o seu veículo, verificar o estado que ele se encontra e, quando recebe, também verificar sem qualquer constrangimento se tudo está em ordem. Não estando em ordem, esse consumidor deve tomar providências. A primeira delas é registrar sua reclamação ao responsável. A segunda, se não houver solução imediata, registrar uma reclamação sua junto ao PROCON ou até, se for o caso, registrar um boletim de ocorrência e, se não houver o pagamento, buscar os seus direitos em juízo, que hoje isso é muito simples, está bastante aí prático pelo juizado especial de pequenas causas, que qualquer pessoa pode ir,
pode fazer a sua reclamação, inclusive sem acompanhamento de advogado, ele pode ir lá e fazer a sua reclamação pessoalmente e buscar os seus direitos aí, que ele está acobertado pela lei com essa proteção. Ok, doutor. Por exemplo, nessa mesma questão ainda, então ele tem que guardar os documentos, tipo recibos, para ter como prova que esteve lá e pedir às vezes até uma nota, ou não é necessário? Não, sem dúvida alguma, é importante que ele tenha a comprovação que ele utilizou aquele estacionamento. Quando o estacionamento, por exemplo, no shopping center, dá aquele ticket de entrada, aquele documento já serve como comprovação que ele esteve utilizando o estacionamento. Quando são em lojas ou outros estabelecimentos que oferecem o estacionamento e não tem controle, a nota fiscal de consumo, naquele horário, naquele período, é que vai ser o comprovante, vai servir como comprovante que ele utilizou aquele estacionamento, né? Aquele benefício dado pelo lojista ao consumidor. Tá, então um dos caminhos pode ser o PROCON ou não? Pode, o PROCON resolve muito bem essas situações, porque as empresas têm uma verdade, assim, elas têm a intenção de não deixar que essas reclamações prejudiquem o nome da empresa, né? Causem aí uma má imagem perante o público, o consumidor de uma maneira em geral. Então, o PROCON, sim, é um bom caminho. Agora, o PROCON, na verdade, ele não tem força para resolver se o lojista, se o comerciante, de qualquer maneira, se recusar ao pagamento. Aí ele vai ter que procurar o judiciário. O PROCON serve como um instrumento de grande pressão e que usualmente dá bons resultados. Doutor Aguinaldo, por exemplo, já aconteceu isso comigo. Eu não acabei deixando passar. Por exemplo, você vai num lava rápido, lava o seu carro, aí vai buscar depois, ou eles te levam o carro, e você vai perceber depois de uma semana que sumiu o seu step. Aí, por exemplo, normalmente a gente volta no estabelecimento. E quanto ele se recusa? Fala, não, porque já passou, teve aquele momento assim, pô, você devia ter vindo no mesmo dia, mas aí você vai percebendo que você vai precisar. Aí, na verdade, você tem uma questão aí também de cuidados, de diligência, para falar uma palavra assim mais técnica, em relação ao seu próprio veículo, ao seu bem. Essa questão da prova sempre é mais complicada. Esse seu exemplo do step serve também para quem deixa no veículo os objetos de valor. Exatamente. Então, o estacionamento, ele é responsável? É sim. Aquela placa que eles colocam lá, que não assume responsabilidade por danos, por objetos, não tem nenhuma validade jurídica, porque eles são responsáveis. O que acontece é que você tem que fazer a prova de que aquele objeto estava no veículo quando você deixou lá, e você tem que fazer a prova, no caso do exemplo que você deu, que aquele step foi furtado dentro do estacionamento enquanto ele estava lá. E isso é muito complicado. Então, essa questão da prova é difícil. De que maneira fazer? Quando o cliente deixar o carro no estacionamento que tiver um objeto de valor, ele tem que registrar isso naquele documento, ele tem que fazer o atendente ou o administrador lá registrar que ele tem aquele objeto dentro do veículo. No caso do step, na hora de retirar o veículo, tem que parar, abrir, verificar se está lá e fazer a reclamação na hora. Porque o fato de fazer depois não tira a responsabilidade do estacionamento ou da loja, mas cria a dificuldade da prova de que aquilo aconteceu no local. Então essa é a questão. Exatamente. Eu acho que o consumidor, ele não pode se constranger em verificar o estado do veículo dele, porque quando nós deixamos o carro no estacionamento, eles fazem essa verificação. Normalmente eles dão uma volta no veículo, olham se não tem nenhum amassado, um arranhado, e se tiver, eles anotam. Da mesma maneira, nós, como consumidores, quando formos pegar os nossos veículos, também temos que verificar. Abrir o porta-mala, ver se o step está lá, verificar se não há nenhum amassado. Sem vergonha, né? Sem qualquer constrangimento. E anotar isso, exatamente, na hora. Houve o problema, anota e toma as providências. Ok. Doutor Aguinaldo Bife, nosso tempo é um pouquinho curto, agradeço a participação, espero ter esclarecido junto com o doutor Aguinaldo Bife aí as suas dúvidas em relação a estacionamento, cuidados, fiquem atentos, não fiquem constrangidos, vá em algum lugar, confere, anota, fala, tem tudo isso aqui, eu quero te dar um visto. É sua segurança e você resguarda os seus direitos, é isso? É isso mesmo. Muito obrigado pela sua participação, a Noticidade está sempre de portas abertas. Muito obrigado. Foi um prazer. Tá bom.